Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje trouxemos um estudo aqui, feito pelo pastor Luiz, e é mais um estudo que vai falar do Evangelho do Reino de Deus, revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Glórias a Jesus pela vida de todos os irmãos que já estão conosco, aguardando aqui este horário com o coração alegre, né? Esperando por esse grande momento de estarmos juntos para falarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Nós temos vivido dias alegres, dias avivados para as irmãs, os irmãos que estão orando pelo avivamento. Eu posso dizer que eu estou bastante avivado, esperando a vinda do Senhor Jesus. Quero agradecer a presença da irmã Bel, da Cláudia, da Silvana, do Patrick, pastor Glauber, irmã Ruth, o Vantuir e mais alguns irmãos que devem estar chegando, né? Cibele está vindo de São Paulo, estiveram lá no batismo, nossos irmãos, foi uma festa lá maravilhosa, 2 vidas para o Senhor Jesus. Então nós estamos muito alegres porque a igreja do Senhor Jesus na face da terra está caminhando. Eu vou pedir hoje para o irmão Patrick estar orando. E o tema que nós vamos tratar hoje é a última chamada para os discípulos. Eu já posso dizer para os irmãos que o que nós vamos falar não tem muito a ver com essa chamada, mas foi isto que o Senhor Jesus pediu para colocar hoje. Então nós vamos dar como título a última chamada para os discípulos. E glórias a Jesus. Então nós vamos aguardar o irmão Patrick estar orando, abençoando aquilo que vamos falar nesta noite e agradecendo a Deus por todos os irmãos que já estão, por aqueles que vão chegar e por aqueles que vão ouvir a palavra depois, durante a semana. Então glórias a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Também chegou a irmã Cida. Glórias a Jesus, ela esteve lá também no batismo, né? A sobrinha da irmã Cida foi batizada, uma bênção. Então, glórias a Jesus, né? Estamos em dias de festa, dias abençoados. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, é imprescindível que você esteja hoje com a sua Bíblia. Eu preciso que você confira na sua Bíblia o que nós vamos estar falando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Estou um pouco sumido aqui, mas estamos firmes aí na visão, na graça aí do Senhor Jesus. Os horários eu não estava batendo não, mas é isso aí. Vamos orar aqui, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu venho aqui te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Por todas essas revelações, por todas essas verdades que o Senhor tem entregado para a gente, Pai. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por todas essas coisas. Pai, eu venho te pedir aqui também, Senhor, que essas coisas que venham ser faladas hoje, Pai, sejam coisas, Pai, que estejam dentro da tua verdade, da tua palavra, e que nada fuja disso, Pai. E que também, Deus, as pessoas que estão aqui ouvindo, Pai, que elas possam ouvir, Pai, e entender de verdade, como aquela parábola que eu sempre cito, Pai, do semeador, que essa palavra ela venha cair em terra fértil, Pai, que essa palavra ela venha crescer e dar frutos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu repreendo todo o mal que esteja no nosso meio, tanto aqui, Pai, os irmãos de Nova Lima, de São Paulo, e todos os irmãos que estão aqui no grupo, em todos os lares de pessoas que estão aqui ouvindo, Pai, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus, Pai. Eu determino isso no nome que está acima de todos os nomes, Pai.
Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Já estamos aí abençoados e vamos à palavra do Senhor Jesus. Irmãos, fique bem atento, segure aí a sua Bíblia, que hoje você vai dar um abraço na tua Bíblia aí no final do nosso estudo tão maravilhoso, que é algo tremendo para nós hoje, que será revelado. E glórias a Jesus. Então, meus irmãos, como o nosso estudo hoje não é muito grande, e de fato eu vou dizer para os irmãos que não é mesmo, então eu quero lembrar os irmãos dos 4 estudos que nós tivemos esse mês, né? E esse mês, por coincidência, nós tivemos 5 domingos, né? Hoje é o 5º. Então, eu quero lembrar os irmãos como que Deus o Pai, o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida de forma tremenda. No dia 1º/9, né, dia 1, nós fomos agraciados com a palavra, nós falamos sobre livramentos, né, irmãos? E deixamos bem claro aqui para os irmãos, por intermédio da palavra, de que o livramento que nós sempre temos, né, no nosso dia a dia, quando está para acontecer algumas coisas e não acontece, não é porque o Senhor Jesus, naquele momento, Ele te deu o livramento. Não, irmãos, nós já temos tudo garantido no sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Basta nós crermos, porque quando está para acontecer alguma coisa, o próprio reino espiritual em si define que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então, no dia 1º, nós falamos sobre livramentos, no dia 1º de setembro. No segundo domingo, que foi dia 8, nós falamos... Ou melhor, eu preciso ainda comentar alguma coisa sobre livramentos, né? Como os irmãos sabem, eu tive um grande livramento nesses dias, antes um pouco do dia 1º de setembro, naquela semana. Uma árvore, né, muito grande aqui de um terreno vizinho caiu e por pouco ela... não caía em cima de mim, né? Eu estava bem próximo. E foi um livramento muito maravilhoso. E no dia 20, no ano de 2022, eu também caí aqui, um tombo, quebrei o meu pé, e 2 médicos deram um laudo que eu precisaria operar. E o médico, na terça-feira, ele disse para mim, olha, você vai voltar na sexta-feira e nós vamos operar o seu pé. E eu falei para ele, mas doutor, o senhor não me concede uma semana? Atrapalha o senhor, né? Ele falou, não, então vamos marcar para terça-feira. E quando foi no sábado, como os irmãos já sabem até, só estou lembrando, nós fomos curados com milagre, com livramento, né? Jesus me livrou de passar por aquela operação. Mas hoje, irmãos, nós vamos ter um testemunho aqui muito maravilhoso de uma irmã. Eu pedi para ela gravar o seu testemunho, ela gravou para nós, tem as fotos, e nós vamos colocar para os irmãos na hora apropriada, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que tudo, irmãos, é para nós mostrarmos que, como discípulos, nós temos algo especial dentro do reino espiritual e por isso estamos batalhando para sermos discípulos do Senhor Jesus. Muito bem, então nós vamos falar agora um pouquinho do dia 8 que nós pregamos no dia 8, amados irmãos. Então, irmãos, o dia 1º, né, nós falamos sobre livramentos, foi uma bênção. No dia 8, irmãos, do 9, que foi o segundo domingo, nós falamos sobre as perguntas do Senhor Jesus para os seus discípulos. E trouxemos para os irmãos entenderem que Jesus sempre tinha um particular com os seus discípulos. Jesus falava, às vezes, uma parábola entre a multidão. Quando chegava na casa de um deles ou num lugar especial, Jesus perguntava para eles, vocês entenderam? E ali então nós fomos mostrando as perguntas e as respostas do Senhor Jesus
para aqueles que são seus discípulos, o cuidado que o Senhor Jesus tem quando nós nos identificamos como seu discípulo. No terceiro domingo, que foi no dia 15/9, foi uma palavra também muito tremenda, irmãos, aonde nós mostramos para os irmãos Jesus falando de uma coroa para os 12 discípulos. E nós sabemos, irmãos, que só recebe uma coroa quem vai reinar, quem é rei, né? E o Senhor Jesus disse para os discípulos assim: olha, quando todas as coisas terminarem por aqui, eu for para a glória do Pai, lá vai ter o meu trono, e do lado do meu trono vai ter 12 tronos para vocês que são meus discípulos. E diz lá que eles iriam julgar, né, as 12 tribos de Israel. Então nós confirmamos para os irmãos que nós também, como discípulos, na nossa época, quando nós chegarmos lá com o Senhor Jesus, nós também vamos ter a nossa coroa, o nosso trono, aonde nós vamos julgar o povo de Israel da nossa época, né, dos nossos dias. E também foi uma palavra muito tremenda que está relacionada aí com coroa e trono. Uma maravilha, uma bênção do Senhor Jesus para nós. Chegou também a irmã Meire, glórias a Jesus, que Deus abençoe. Bem, meus irmãos, então no último sábado, no dia 22/9, nós pregamos sobre santidade. Ser santo, ser separado para o Senhor Jesus, é tudo que nós precisamos, irmãos. Almejamos por ser discípulos do Senhor Jesus. Então, a palavra de hoje que nós vamos falar sobre a última chamada para os discípulos, nós queremos mostrar para os irmãos que o Senhor Jesus tem algo muito especial para aqueles que têm o desejo de ser discípulo. Então, glórias a Jesus, né? E você pode perguntar assim, mas pastor, é a última chamada para os discípulos porque Jesus está vindo por esses dias? Olha, irmãos, eu não gosto de falar assim, sabe? Porque muitos por aí estão marcando data, muitos falaram que o mês de agosto ia ser terrível, que ia acontecer coisas terríveis, aí passa para setembro e vai. E eu diria para os irmãos que a Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus, nem os anjos do céu sabem o dia. Mas eu creio que para você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra hoje, você precisa, sim, atentar para a palavra do Senhor Jesus e para colocar no seu coração o desejo de ser um discípulo, trabalhar para o Senhor Jesus. Então nós vamos para outro áudio. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 46. Glórias a Jesus. Irmãos, quando nós falamos de Mateus, capítulo 24, nós precisamos ficar bem atentos, porque o Senhor Jesus, quando ele fala aqui no capítulo 24, ou seja, quando ele chega, né, Mateus aqui escreve o seu capítulo 24, é porque Jesus está falando da sua vinda. E ele fala então por sermão, né? Jesus dá sermão lá nos seus discípulos, ele fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Filho do Homem, ele fala da exortação à vigilância e ele fala da parábola dos 2 servos. E é aqui que nós vamos concentrar a nossa atenção. E eu quero que os irmãos abram aí Mateus capítulo 24, versículo 46, aonde eu tenho aqui, estou em mãos com a Bíblia João Ferreira de Almeida, e nós vamos ler o versículo aqui, que diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier,
achar servindo assim. E talvez, meu irmão, você disse daí assim, mas pastor, esse texto ele é tão conhecido. Mas glórias a Jesus que ele diz que a sua palavra é nova a cada manhã. E ontem eu estava já com o título, já tinha aqui no meu caderno escrito o título da pregação de hoje, que é a última chamada para os discípulos. E eu ainda não tinha, eu tinha esse versículo de Mateus 24, somente isso, mas não tinha ainda a revelação que o Senhor Jesus queria. E hoje pela madrugada eu estava falando com o Senhor Jesus, e Ele foi me dando a direção, e eu poderia dizer para os irmãos que você, como eu já disse, né, poderia olhar para esse versículo e dizer, mas pastor, eu já conheço. Jesus aí está dizendo que bem-aventurado o servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. É uma palavra muito maravilhosa, muito tremenda, e nós poderíamos ficar felizes somente com isto que o versículo, que está escrito no versículo, mas eu quero trazer algo que é muito sublime, muito maravilhoso para os irmãos, que está guardado dentro deste versículo. Então, glórias a Jesus, porque aqui, quando diz, né, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Porém, irmãos, tem um texto que Jesus fala assim, não vos chamarei mais de servos, né? Não vos chamarei de servo, mas vos chamarei de amigo, de irmão, porque o servo não sabe aquilo que faz o Senhor. Muito bem, então, irmãos, aqui nós vamos acompanhando esse raciocínio de que Jesus está falando com discípulos. E eu quero que os irmãos entendam que eu também hoje estou falando com discípulos. E eu tenho dito para o pastor Glauber, eu tenho dito para a Cibele, que quando nós montamos esse grupo de líderes, o Senhor Jesus começou a me fazer entender que eu estaria lidando com discípulos, com pessoas especiais que têm o desejo de pregar a palavra do Senhor Jesus. Então, Mateus 24, 46, na Bíblia João Ferreira de Almeida, ela está escrito assim, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Vamos para outro. Bem, meus amados irmãos, então, nós vamos caminhando aqui pela Bíblia, né? Mas por enquanto nós vamos ficar parados aqui em Mateus 24, porque hoje, como eu disse para os irmãos, tem uma palavra que vai alegrar o seu coração. Muito bem, meus irmãos, nós temos também dito para os irmãos que a Bíblia hoje ela está muito mexida, né? Tiraram palavras, colocaram palavras e vão mudando a Bíblia de uma certa forma, tudo para que o povo não consigam entender a palavra de Deus. E isso hoje vai ficar comprovado, porque eu vou dizer para os irmãos, da forma que está escrito nesta Bíblia, João Ferreira de Almeida, aqui diz que ela é edição revista corrigida. Oh, mas que tristeza, meu Deus do céu! Corrigindo a Bíblia para levar na direção que eles querem, os teólogos. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo, da forma que nós lemos, falta uma palavra. E esta palavra, irmãos, ela dá a direção para quem, de fato e verdade, você serve. E isto, meus irmãos, é muito significativo dentro do reino espiritual. Então eu quero ler com os irmãos aqui na minha Bíblia. Eu tenho aqui uma Bíblia mais próxima dos originais, né, que é a Bíblia textual.
a minha filha Cibele também tem, o pastor Glauber também tem, e eles podem até estar comprovando o que eu vou falar. Irmãos, o mesmo versículo na Bíblia textual, Mateus 24:46, diz assim: bem-aventurado o escravo, aquele a quem, quando venha seu senhor, o achará fazendo assim. Ah, você vai dizer, pastor, então aí mudou de servo para escravo, mas não é isso, meus irmãos. Servo ou escravo pode ter o mesmo sentido. Agora, aqui tem uma palavrinha, irmãos, pequena, das quais os teólogos, quando foram corrigindo a Bíblia, tiraram para que nós não viéssemos a entender um fato. Quando você fala de Jesus e você usa o nome de Jesus, está perfeito. Mas quando você diz Senhor, existe na frente da palavra Senhor a palavra seu Senhor. E isso, irmãos, é muito maravilhoso, porque Deus, o Pai, o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou comigo nesta manhã, e ele disse, você tem aí Mateus 24, e você já sabe que você vai falar sobre ele, mas eu quero que você dê uma olhadinha nas outras traduções. E eu peguei aqui, irmãos, as Bíblias mais próximas do original, todas elas traz a palavra o seu Senhor. E eu vou ler de novo para você entender. Mateus 24:46. Bem-aventurado o escravo ou servo, aquele a quem, quando venha seu senhor, o achará fazendo assim. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para você que quando os discípulos falavam com Jesus, eles diziam, meu Senhor. Quando aquele ladrão estava na cruz, do lado direito, e ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu tenho certeza hoje absoluta que aquele ladrão disse, meu Senhor, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Vamos para então, meus áudio. Amados irmãos, o que nós precisamos entender por aqui, né? O que nós precisamos entender? Que a palavra Senhor para o judeu, ela tem uma força de expressão muito grande, né? Não é como para nós, né? Que nós falamos o Senhor fulano, o Senhor ciclano. E como eles lá, irmãos, do mundo antigo, né? Como eles lidavam com muitos deuses e muitos senhores. Depois nós vamos ler esse texto que Paulo fala, né? Muitos deuses e muitos senhores. É muito interessante os irmãos saberem que dentro do reino espiritual não basta você falar Senhor. Você precisa aprender a dizer o meu Senhor, o seu Senhor. Irmãos, isso é de uma grandeza tão grande, isso é de um fato tão grande, que eu não sei se os irmãos vão entender, mas eu creio que o Espírito Santo vai revelar para os irmãos, vai definir aquilo que nós não conseguimos falar sobre o assunto, o Espírito Santo vai trazer para os irmãos, mas eu quero dizer assim, irmãos, que quando a Bíblia traz a palavra servo, ela já está falando automaticamente de um senhor. Mas eu volto a dizer, como na antiga aliança tinha muitos senhores, né, muitos deuses e muitos senhores,
nós fomos dar uma olhada nos textos aonde a Bíblia diz, traz a palavra Senhor no testamento do Senhor Jesus. Ela traz nas Bíblias mais originais, né, nas Bíblias que não foi tão mexida, ela traz a palavra meu Senhor ou seu Senhor. Então, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, como eu li para os irmãos, Mateus 24, versículo 46, era para estar escrito assim: bem-aventurado aquele servo que seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, meus irmãos, eu também vou dizer de novo para você que a palavra Senhor, ela cabe muito bem quando nós estamos falando de discípulos. Por isso que os discípulos de Jesus, quando eles falavam com o Senhor Jesus, andavam, viajavam, quando eles estavam junto com o Senhor Jesus, eles diziam para ele, meu Senhor. E hoje, irmãos, nós estamos aprendendo. E nessa semana eu conversava com um pastor e ele dizia para mim assim, pastor, depois que eu conheci essa visão, eu aprendi até a orar de uma maneira diferente. Eu oro e faço meus pedidos de uma maneira diferente. E eu vou dizer para os irmãos, é isso que nós estamos precisando, nos colocarmos como discípulos e aprendermos a dizer, quando o meu Senhor vier, é bom que ele me ache fazendo assim. Então, glórias a Jesus, por isso que estamos aprendendo hoje, aonde eu posso dizer para os irmãos que a cada dia uma revelação, a cada estudo uma revelação, cada trabalho aí, cada live que a irmã Cibele faz, que o pastor Glauber faz, cada ensino, vem revelações de Deus tremenda e nós estamos sendo preparados. E nada melhor do que nós olharmos para Mateus capítulo 24, aonde os sermões do Senhor Jesus, né, todos os sermões do Senhor Jesus, está falando da sua vinda. Então, em Mateus 24, 46, o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, porque, irmãos, você só vai estar servindo a Jesus como servo se você colocar a palavra discípulo na frente do seu nome. Você precisa ser um discípulo para ser um servo, porque o Senhor Jesus diz assim, não vos chamarei mais de servo, mas de amigo, mas o apóstolo Paulo diz, fiz-me de escravo, fiz-me de servo do Senhor Jesus. Então Jesus não precisa nos fazer de servo, mas nós nos fazemos de servo, de discípulos, ou seja, aquele que serve. Glórias a Jesus. Enquanto os irmãos vão ouvindo o áudio, o pastor Luiz vai aqui fazendo outro. Então, meus irmãos, eu quero ler com você os 3 versículos, o 45, o 46 e o 47, da forma que nós estamos aprendendo, estamos estudando, e nós hoje, o Senhor Jesus está nos dando aí entender que nós precisamos de chamar Ele de nosso Senhor. Meu Senhor, ou quando nós formos ler na Bíblia algo que fala dele, nós temos que dizer, como está escrito aqui, né? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Então, meus amados, como nós falamos, né, tem muitos senhores, muitos deuses, e dentro do reino espiritual, nós precisamos definir
corretamente a quem nós estamos servindo. E, irmão, todas essas mudanças da Bíblia é para facilitar lá para o Senhor da antiga aliança. Você deve estar percebendo isso. Então, quando Jesus aqui em Mateus 24, no 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? E aqui então nós poderíamos ler assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o nosso Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Aí então, versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Ou seja, irmãos, o servo fiel, o discípulo, aquele que prega a palavra, aquele que visita os hospitais, aquele que tem prazer na palavra do Senhor Jesus, ou não aquele que simplesmente vai ao templo, né, irmãos? Pega a Bíblia lá, final de semana, vai fazer a sua parte religiosa. Esse não é o verdadeiro discípulo. Jesus quer que você entenda que você, meu irmão, que está junto conosco aqui, nós precisamos colocar no nosso coração cada dia mais o desejo de sermos discípulos, porque o versículo 47 diz assim: em verdade eu vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, irmãos, a promessa do Senhor Jesus é que para você como discípulo há algo especial, como nós estamos falando desde o começo de setembro. Quando nós falamos sobre livramentos para discípulos, nós falamos sobre as perguntas e respostas do Senhor Jesus para discípulos. Nós falamos que para os 12 discípulos lá que andavam com o Senhor Jesus, ele disse: olha, lá na glória vocês vão ter 12 tronos para vocês assentarem para julgar o povo de Israel, as tribos de Israel. Depois nós falamos sobre ser santo, ser separado, que também é algo para os discípulos, porque Jesus sempre tinha os seus discípulos separados, à parte, Jesus conversava com eles. E hoje nós estamos falando que esta palavra que nós estamos trazendo, ela pode ser para mim e para você o último chamado para você ser um verdadeiro discípulo. Então, irmãos, vamos ficar com esses 3 versículos de Mateus 24. Você precisa grifar ele aí na sua Bíblia, mas muito mais, você precisa entender que quando você vai falar do Senhor Jesus, você precisa dizer o meu Senhor, o nosso Senhor, o seu Senhor. Aí sim, nós estamos identificando dentro do reino espiritual a quem nós servimos. Bem, meus amados irmãos, então nós vamos, irmãos, também dar uma olhadinha como que esse versículo está escrito no livro de Lucas, porque Mateus falou, né, desse sermão que o Senhor Jesus passou lá nos seus discípulos, e Lucas também falou. Então, em Lucas, irmãos, no capítulo 12, no versículo 37, fala dessa mesma parte lá, onde fala em Mateus, né, capítulo 24. Então, Lucas, de uma certa forma, aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia corrigida, né, irmãos, que nós temos aqui, o irmão Vantuir está falando, né, que em João 15:15, o Senhor Jesus diz: não vos chamarei mais de servos, mas de irmão, de amigo, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E ele diz também: eu falo que o meu Deus é forte, sempre falo meu. Isso mesmo, meu querido irmão Vantuir. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, né? O Senhor Jesus Cristo.
E a irmã Ruth também está colocando Gálatas capítulo 3, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então, meus irmãos. Lucas capítulo 12, no versículo 37, o versículo 38, Lucas escrevendo, ele diz assim, na Bíblia João Ferreira de Almeida: bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor Jesus vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e achar assim, bem-aventurado os tais servos. Irmãos, eu quero que você preste atenção, porque dentro do mês de setembro nós estamos trazendo para os irmãos virem entender que, como discípulos, nós temos uma atuação especial dentro do reino de Deus. E eu posso dizer isto porque o Senhor Jesus, ele tratava os seus discípulos de forma especial, até mesmo entre eles. Jesus sempre que ia para um lugar assim, ele chamava lá Pedro, Tiago e João, porque eram mais chegados a ele. Mas aqui, irmãos, em Lucas capítulo 12, versículo 37, também tiraram a palavra o seu Senhor. E diz assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier... Então, irmão, quando nós falamos o Senhor, nós não estamos definindo qual é o Senhor que nós estamos falando. E hoje o que o Senhor Jesus quer deixar bem claro para nós é que nós precisamos ter o desejo de encontrar a palavra da forma que ela foi escrita. E então, meus irmãos, eu vou ler esse texto de Lucas agora na Bíblia textual, que é a mesma Bíblia que eu li lá em Mateus. Então, aqui na Bíblia textual, também os irmãos vão ver que está aqui de forma diferente. Então, Lucas 37 e 38, aqui na Bíblia textual diz assim: bem-aventurado aqueles escravos a quem, quando venha o seu Senhor, os ache vigiando. Olha lá, de certo vos digo que se cingirá e fará que se reclinem à mesa, e passando lhe servirá. Então, irmãos, aqui também no livro de Lucas, para confirmar para os irmãos o que o Senhor Jesus está falando para nós, na Bíblia João Ferreira de Almeida, tanto em Lucas como em Mateus, eles tiraram quando seu Senhor. Então, irmãos, não é à toa que o Senhor Jesus está nos capacitando para nós lermos a Bíblia e procurarmos de forma mais verdadeira aquilo que o Senhor Jesus quer que saia da nossa boca. Bem, meus irmãos, glórias a Jesus. E agora nós vamos aqui para o livro de João, no capítulo 13, no versículo 16, também aqui, nós temos aqui também a palavra do Senhor Jesus, e Mateus escrevia de uma forma, Marcos escrevia de outra,
Lucas escrevia de outra e João de outra. Mas, irmãos, a palavra do Senhor Jesus que saiu da boca dele não pode ter diferenças, né, irmão? Elas teriam que estar todas praticamente igual, ou pelo menos muito próximo, né? Porque alguém ouviu lá e não guardou bem aquilo que o Senhor Jesus falou, mas a palavra é por revelação. Então, João, capítulo 13, no versículo 16, está escrito assim, que Jesus falou: na verdade, eu vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, irmãos, é muito tremendo, porque aqui João, como escritor, né, João como discípulo amado, ele já entendeu que precisava colocar na palavra o seu Senhor. Olha que tremendo, irmãos, como é que Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Pai, faz-nos enxergar as coisas que estão em ocultas, e Ele fala conosco pelo seu Espírito Santo, e Ele nos levou para esse texto de João, capítulo 13, versículo 16, aonde o Senhor Jesus fala: na verdade, e eu costumo dizer, né, que o Senhor Jesus já é uma verdade, mas ele ainda usa a palavra dizendo 2 vezes a palavra verdade. Como que os homens podem mexer na Bíblia, tirar palavras, colocar palavras, irmãos? E o Senhor Jesus está voltando, e eu posso dizer para os irmãos que nós estamos sendo levados a ver a Bíblia como ela é, porque da forma original ela traz um maior desejo para o nosso coração de servir a Jesus, de fazer a sua obra, e nós descobrimos, como por exemplo, né, hoje a Cibele saiu daqui de Joanópolis e foi para São Paulo para batizar uma pessoa. E quando chegaram lá, glórias a Jesus, tinha pelo menos 2. Mas isso tudo é porque nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus quer falar conosco. Quando ele diz, né, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Então, se nós andarmos por vários locais para ganhar uma alma para Jesus, nós não estamos fazendo nada mais do que a obrigação como discípulos. Então, em João capítulo 13, versículo 16, o Senhor diz, na verdade, o nosso Senhor, né? Glória a Jesus. Porque, olha lá, 16, na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, irmãos, precisa ficar definido de quem nós estamos falando. E aí, então, quando João escreve, ele diz: o discípulo, o servo, ele não pode ser maior do que o Senhor dele, ou o seu Senhor. Ele precisa ser, olha lá, pelo menos igual, né? Quando ele diz, olha lá, maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, irmãos, é bom que nós vamos aprendendo essas coisas, porque hoje, irmãos, tem muitas pessoas que acham assim, eu tô aí, né, eu sigo aí os irmãos, mas eu faço isso ou aquilo diferente, ele faz assim, eu faço assado. Isto é um perigo, porque nós chamamos isso, irmãos, de cobertura. E ainda ontem, quando o pastor Glauber dava o estudo, o Senhor Jesus falava comigo sobre isso, e eu dizia para os irmãos, se você estiver fechado conosco na visão, você vai ter prazer em ler a Bíblia, você vai ter alegria, você vai ter gozo, e por isso que os irmãos que conosco estão debaixo de um espírito, de uma capa, aonde nós temos
prazer na palavra do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos amados, eu sei que os irmãos, como discípulos, né, do nosso Senhor Jesus, estão entendendo a palavra de hoje. Nós precisamos aprender a ser discípulos aqui na terra, porque o Senhor Jesus nos promete algo muito tremendo lá no céu, né? Como nós lemos lá em Lucas, assentar à mesa, assentar no trono para julgar. E agora nós temos aqui João, capítulo 15, versículo 15, que é o versículo que o irmão Vantuir, aí o evangelista Vantuir amado, colocou. Nós também colocamos aqui para mostrar para os irmãos. João capítulo 15, versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus não quer nos fazer de servo por obrigação. Ele quer que nós sejamos amigos, que nós sejamos irmãos. Mas nós, irmãos, é que precisamos entender que precisamos ser discípulos do Senhor Jesus. Nós precisamos de algo especial na nossa vida para nós, quando chegarmos ao céu, nós recebermos a nossa coroa de glória. Então, meus amados, agora nós vamos para um outro texto, mas antes desse texto que nós vamos ver, eu vou colocar aqui para os irmãos um testemunho de uma irmã que aqueles que já conhecem, né, a irmã Leide, lá irmã do nosso irmão Patrick, lá de Minas, lá de perto de Belo Horizonte, de Nova Lima, ela teve um livramento, irmãos, no ano de 2015, que eu tenho certeza que hoje ela está se regozijando por saber que o Senhor Jesus a livrou e tirou ela daquela morte que estava previsto para ela. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. O áudio ele tem 9 minutos, não tenha pressa. Ouça o áudio da nossa irmã, veja lá que livramento tremendo que o Senhor Jesus deu para ela, e eu quero colocar esse áudio para os irmãos entenderem que nós já estávamos guardados. Por isso eu disse para os irmãos, o milagre, ele não acontece naquele dia, ele já aconteceu quando o Senhor Jesus subiu na cruz e nos deu autoridade dentro do reino. Então, em 2015, a irmã Leide foi guardada de um terrível acidente estando na sua própria casa, no seu próprio quintal. Então eu vou colocar para os irmãos vão ouvir com bastante paciência, porque depois desse testemunho, nós só temos 3 textos para estar lendo, e hoje o nosso estudo não é muito prolongado, então os irmãos ouçam lá o testemunho da nossa irmã, olhem as fotos, e depois nós voltamos aqui para falar mais coisas do Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar para vocês um testemunho do que Jesus Cristo fez na minha vida no ano de 2015. E foi assim. Foi no dia 19 de julho de 2015. Foi num domingo. Logo que eu acordei, eu já acordei mexendo nas coisas aqui, porque era aniversário de uma priminha minha. E a gente estava cortando as coisas aqui, mexendo com a decoração do aniversário, que na época eu trabalhava com essas coisas e eu falei que ia abençoar eles com esse serviço, que não precisava deles pagarem, né? Para poder ajudar mesmo. E aí,
eu fiz alguns centros de mesa, algumas coisas aqui, e aí eu precisava de uma tesoura. E nisso eu precisei de ir lá fora. E para vocês entenderem, nós temos a nossa casa aqui e esse muro em frente, né, a porta da sala tem um muro que dá para uma rua na parte de trás desse muro, uma rua sem saída, porque o, o acesso dessa rua é muito ruim. Então, é muito difícil passar carro. Passa moto, mas também é ruim para moto também, que logo que tem essa rua tem um morro, então é ruim o acesso, né? É até perigoso, assim, das pessoas patinarem ali o carro, ou que seja a moto. Então, é uma rua, assim, que quase veículo nenhum passa. Então, eu precisei dessa tesoura e esse muro, a nossa casa fica abaixo do nível do muro, né? E eu passei, minha mãe primeiro passou, que ela foi fazer algumas coisas lá fora. E aí minha mãe tava mexendo, acho que com planta, alguma coisa lá fora. E aí eu saí também para poder pegar a tesoura que estava na área de churrasco. Quando eu voltei, porque assim, né? Essas coisas acontecem muito rápido. Mas o que eu senti? Eu, eu senti um barulho. Eu já tava com a tesoura na mão. Eu senti um barulho tão, tão horrível, tão alto. Eu nunca ouvi um barulho tão alto assim na minha vida. E eu não consegui identificar, porque como eu falei com vocês, é tudo muito rápido. Então eu só senti um peso no meu peito, me empurrando para baixo, e eu caí com a cabeça no chão. Eu caí e na hora eu assim abri o olho, eu vi muita poeira e olhei para o lado assim, tinha uma coluna, assim, uns no máximo 10 centímetros da minha cabeça, e eu fiquei apavorada, pensando o que está acontecendo aqui, e eu não estava simulando nada, e quando eu olhei para trás, eu vi, e isso eu deitada, eu vi esse carro. E eu, na hora, perdi a voz, acho que por causa do susto, né? Perdi a voz. Aí minha mãe já vi minha mãe assim, vindo, correndo, chorando, desesperada, para ver o que tinha acontecido comigo, se eu tinha machucado, alguma coisa assim. E eu sem voz. E aí minha mãe foi me levantando, e, e aí com um pouco minha voz já voltou, eu dei um grito, sabe? Um grito assim de. Não nem sei de quê, só sei que eu dei um grito. Eu acho que é um grito de vida, sabe? Depois do que eu vi, eu fiquei assustada e eu vi que Jesus guardou minha vida. Então, aí minha mãe foi conversando comigo e tudo. Aí, como a gente tinha acabado de acordar a casa, o portão, tudo tava fechado. Aí eu olhei assim, uns vizinhos pulando no muro para poder saber o que tinha acontecido e tal. E aí o pessoal veio para conversar comigo, para tentar me ajudar, né? Vocês podem ver aí pelas fotos aí que os vizinhos vieram para poder tentar ajudar e tudo. E o mais estranho é que esse carro, ele não estava parado na rua paralelo ao nosso muro. Ele estava parado na rua que passa, na outra rua. Na outra rua.
não a rua paralela. Mas aí depois que eu entendi tudo, o, o rapaz do carro estava lá também. Agora eu não sei falar para você se ele estava dentro do carro, eu não me lembro disso. E aí com pouco também chegou as policial, porque um vizinho nosso é polícia, ele chamou os policiais e tudo, eles me levaram. Eu cheguei lá no hospital, tive atendimento, graças a Deus. Não tive nada. Isso é Jesus Cristo na minha vida, nas nossas vidas, né? E Jesus, ele tem um cuidado muito grande com a gente, né? Então, depois eu voltei e, como se diz, o sangue estava quente, né? E aí eu fui fazer a decoração lá da minha priminha. Graças a Deus deu tudo certo. Quando foi no outro dia, eu acordei, eu não estava conseguindo andar. Meu corpo estava muito, parecia que tinha passado um trator, sabe? E aí eu fiquei 4 dias sem andar. E aí quando foi, não, 3 dias sem andar. Quando foi no terceiro dia, eu lembro que eu fiz uma oração. E aí eu falei com Jesus que eu não aceitava aquilo na minha vida e que era para ele me curar, para eu voltar a andar, para eu conseguir fazer as minhas coisas, né? E tudo. E aí quando foi no quarto dia, eu acordei, levantei e estava curada. Glória a Jesus por isso. E assim, tudo isso que aconteceu comigo foi justamente no ano que eu batizei. Foi o ano do meu batismo, que foi assim, foi a escolha que eu fiz na minha vida, assim, que foi uma escolha que eu nunca arrependo, sabe? E é isso. Jesus, ele cura, né? Jesus, ele tá com a gente em todos os momentos da nossa vida. Então a gente tem que ter fé e confiar que Jesus, ele tá com a gente em todo momento. Deus abençoe o dia de Tô vocês, tá vendo bom? aí É isso. essas fotos aí, eu me lembrei do dia e vou só complementar aqui, enquanto os irmãos estão ouvindo o áudio de Lidiane. Esse dia, pela manhã, como podem ver aí nessa terceira foto, parece que esse braço aí que tá até na foto é o meu. Eu tinha colocado a minha moto para me esticar a corrente, porque a corrente estava bamba. E eu tinha colocado ela e fui tomar um banho. E na hora que eu acabasse de tomar banho, eu ia esticar essa corrente. E a moto já estava no descanso central, né? Posicionada, já estava já as coisas tudo já para mim fazer isso. E esse livramento ele foi triplo, né? Porque foi a Lidiane, a minha mãe, que minha mãe tinha ido, se eu não me engano, pegar uma tesoura para a Lidiane. Então ela passou por ali também, ou vice-versa. Acho que Lidiane foi pegar a tesoura para minha mãe, mas minha mãe estava sempre ali do varal. E eu estaria mexendo na moto. Glórias a Jesus. Então, irmãos, eu creio que vocês entenderam, né? Acima da casa da irmã Leide tem uma rua que é sem saída e tem na casa dela um muro alto. E esse carro, irmãos, ele avoou, ele veio lá de cima e ele avoou por cima
da cabeça da irmã Leide e caiu uns metros para frente. E é o que o irmão dela aí também está explicando, as fotos, enfim. Mas eu quis colocar, irmão, para vocês entenderem que todos os dias nós temos livramentos. E o Senhor Jesus promete para nós nos livrar. E foi exatamente isso que nós falamos no dia 1º, quando nós falamos sobre livramentos. O Senhor Jesus colocou no nosso coração para mostrar para os irmãos que você e eu, como discípulos, nós temos um tratamento especial dentro do reino de Deus. Então, glórias a Jesus pela vida da irmã Leide, aí com seu testemunho, com as fotos. E quando eu falava com ela pela manhã, eu chorei bastante, porque não tem como, né, você conhecer a irmãzinha, saber da aflição que ela passou. Ela já contou isso para nós lá pessoalmente. Nós vimos o local e sabemos que o Senhor Jesus nos guarda a cada momento. Por isso que nós temos que fazer a obra, irmãos, falar dos milagres, orar pelas pessoas que estão enfermas, orar pelas pessoas que estão com problema. Esse é o trabalho do discípulo. E agora, irmãos, eu estava até conversando com a irmã Leide, com o Patrick, que é o irmão dela. Eu estava dizendo para eles que com a saída do livro, eu tenho dito para os irmãos, vai ter muito trabalho, irmãos. Nós vamos ser chamados para ir em igrejas, templos. Deus está trabalhando nesse negócio do livro. E nós vamos ser convidados para estar levando a palavra do Senhor Jesus de última hora, porque no livro nós falamos de todas essas coisas, irmãos, a atuação dos deuses, dos senhores lá da antiga aliança. Então, meus irmãos, nós só precisamos colocar no nosso coração o desejo de atuarmos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a irmã Leide, que Deus abençoe os irmãos aí que estão comentando algo, mas eu quero dizer para os irmãos que ainda não terminamos o estudo. Nós vamos agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, para ainda entendermos alguma coisa do que é ser um discípulo do Glórias Senhor a Jesus. Bem, meus irmãos, hoje um pouquinho diferente, né? Aí com o testemunho da nossa irmã Leide, e queremos abraçar a vida da irmã Leide, né? Orar por ela, uma menina que tem o temor do Senhor Jesus, que tem o desejo, né, de ser uma discípula do Senhor Jesus, e nós estamos sendo aperfeiçoados, né, irmãos? Glórias a Jesus. Então, o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, o apóstolo Paulo, ao escrever para os irmãos de Corinto, ele diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Irmãos, como nós estamos aqui para falar a verdade, olha, irmãos, o que é que as Bíblias corrigidas estão fazendo. Aqui era para estar a palavra céus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, irmãos, eu coloquei esse versículo para você entender o porquê que Deus, o Pai, o Senhor Jesus e o seu Espírito Santo colocou no nosso coração para nós, quando formos falar Senhor, nós falarmos o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, porque Paulo diz, ainda que haja, olha lá, também alguns que se chamem deuses,
Olha lá. Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, irmãos, o Senhor Jesus hoje está pedindo para nós nos identificarmos com o reino, com os nossos atos, mas também com as nossas palavras, para nós sermos identificados, sim, corretamente diante do reino. O reino precisa olhar para nós e saber de quem que nós estamos falando, a quem que nós estamos servindo, e por isso nós buscamos os textos, as palavras, no mais original possível. Então, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo deixa bem claro que existem muitos deuses e muitos senhores. E glórias a Jesus. E nós vamos agora para o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 17 e 18. É um texto que nós já ministramos para os irmãos, para a igreja, para os discípulos, mas hoje nós vamos estar lembrando, e os irmãos aí estão colocando amém, glórias a Jesus. O Patrick lá, que é irmão da irmã Lelê, sabe lá de como foi lá, está dizendo, né? Ouvindo aqui, estou relembrando aqui, muito forte, chorando, porque, irmãos, tudo isto é testemunho dos nossos irmãos falando, reconhecendo quando o Senhor Jesus faz um milagre na nossa vida. Irmãos, esse carro passou por cima da cabeça da irmã Leide e ele foi cair alguns metros para frente. Isto é de arrepiar, mas é por isso que nós servimos ao Senhor Jesus. Vamos muito bem, meus amados irmãos. Então, agora no livro de Romanos, no capítulo 11, é onde fala, né, da vara enxertada, lá onde fala de que o judeu será salvo, né? Nós já ministramos esse texto para os irmãos, mas nesse capítulo 11 de Romanos, no versículo 17, no versículo 18, tem aqui uma responsabilidade para nós que queremos ser discípulos do Senhor Jesus. E os irmãos podem ir ouvindo aí os áudios na medida do possível. Vamos devagar com o estudo de hoje, que ele está muito maravilhoso. Romanos, capítulo 11, versículos 17 e 18, estão escritos assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Irmãos, aqui para você e para mim que queremos ser discípulos, nós precisamos entender que Jesus veio sim para os judeus, para o israelita. E como eles não aceitaram, o Senhor Jesus veio para nós. E esses versículos, ou esses dois versículos, está dizendo que nós éramos zambujeiro, né? Então, irmãos, diz que um judeu ou um israelita foi tirado da árvore para que nós, que éramos zambujeiro, que é a árvore brava, né? Aquele fruto que não serve para nada, foi tirado um deles para nós sermos colocados no lugar. Então, meus irmãos, aqui é muito bom os irmãos lerem o capítulo 11 de Romanos todo, para entender esse processo,
aonde aqui o Senhor Jesus deixa claro que para nós sermos discípulos, nós temos que estar ligado ao tronco e à raiz, da qual é o próprio Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus para nós, onde nós precisamos entender. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a oliveira e sobre o zambujeiro, ele está dizendo: olha, o israelita era a oliveira, mas ele não deu fruto, ele foi cortado. E você e eu, que éramos zambujeiro, a oliveira brava, nós fomos colocados no lugar. E ele diz: não vá se orgulhar disto, né? Olha lá, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, olha lá, não te glories contra os ramos, e se contra eles se gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, irmãos, nós somos sustentados pelo Senhor Jesus. Isso nós não temos dúvida. O que nós precisamos hoje entender é que para nós chegarmos a ser um discípulos e sermos enxertados na oliveira, foi tirado da verdadeira oliveira, foi tirado um judeu, um israelita. Então nós precisamos ter essa responsabilidade para podermos pregar e fazer a obra do Senhor Jesus, entendendo que somos discípulos amados. E agora, irmãos, nós vamos para o último texto, que está no livro de Tito, capítulo 3, versículo 8. Glórias a Jesus. Áudio. Meus irmãos, foi 2 áudios juntos aí, é porque um ficou parado aqui, né, de 4 minutos e 10 e um de 5 e 10, mas o de 4 e 10 é primeiro, viu? Mas eu creio que está tudo na ordem, em nome de Jesus, né? A internet também, ela também é contra a palavra do Senhor Jesus, mas nós vamos continuar usando a internet para falar daquilo que o Senhor Jesus tem colocado no nosso coração. Meus irmãos, livro de Tito, capítulo 3, versículo 8, é um versículo que nós também já pregamos para os irmãos sobre ele, mas ele veio bem de encontro com isso que nós estamos falando hoje. Tito, capítulo 3, versículo 8, tem uma mensagem que diz assim: fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E glórias a Jesus. Meus irmãos, aqui neste versículo, eu separei ele para estar como último versículo desta mensagem de hoje, para mostrar para os irmãos que um discípulo, ele tem prazer em pregar a palavra do Senhor Jesus. E eu disse ontem, quando o pastor Glauber dava o ensino, era notório, era presencial a alegria que ele estava no coração de poder falar a palavra do Senhor Jesus. Também quando o irmão Vantuir também dá o estudo, também é notório que a palavra na boca deles tem inspiração da irmã Ruth, da irmã Bel, do irmão Marcos, de todos os irmãos que pregam no grupo discipulado, enfim. Irmãos, é isso que aqui no livro de Tito está dizendo. Paulo, quando escreve para Tito, ele diz: fiel é a palavra. Então, irmãos, nós temos que falar a palavra do Senhor Jesus
mostrando a fidelidade. Então nós temos que estar preparados. E quando eu digo para os irmãos, irmãos, vamos se preparar, vamos entender o que é ser um discípulo, porque eu e você, irmão, nós podemos ser chamados a qualquer momento para pregar a palavra do Senhor Jesus. E hoje também o pastor Glauber pregando lá no batismo. E enfim, irmãos, nós precisamos atentar para isso, que o apóstolo Paulo diz, fiel é a palavra. E ele diz, isto quero que deveras afirmes. Então, irmãos, nós como discípulos, nós precisamos entender que a palavra que nós estamos pregando é a palavra da verdade. E falar para as pessoas de Jesus, falar, olha, o meu Jesus, o nosso Jesus. Eu sempre gosto de contar um testemunho de uma vez que eu estava no meu portão em São Paulo e vinha uma jovem pregando, ela do lado da minha casa, o esposo dela do outro lado, e ela quando chegou para mim, eu estava no portão e ela disse, eu posso lhe falar a palavra do Senhor? E eu disse para ela assim, depende, qual o Senhor? E ela disse, Jesus. E eu disse, minha filha, você tem problema para falar a palavra Jesus? Então, irmãos, hoje está sendo reforçado isto na nossa mente. Nós precisamos pregar a palavra e Paulo diz, olha, essa palavra é fiel e ela se cumpre, ela é verdadeira. Então, meus irmãos, isso aqui, essa palavra que o Senhor Jesus tem nos dado hoje, mas eu preciso ainda falar mais alguma coisa, vou fazer um outro áudio, mas esse é o último texto que nós lemos. Fiel é a palavra, isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós estamos terminando, né? Estamos chegando ao final e hoje a irmã Ludmila, lá de Minas também, ela está trabalhando, falei com ela de manhã e esses irmãos hoje, todos eles alegraram o meu coração. Falei com o irmão Dito aqui também, de Joanópolis, tivemos uma conversa e ele esteve assim, um pouco afastado dos nossos trabalhos, mas ele disse hoje que não tem para onde ir, eles lembrando, né, de quantas coisas nós já fizemos juntos. Vamos estar visitando o irmão Dito no domingo e vai ser algo tremendo. O Senhor Jesus está despertando alguns irmãos. E a irmã Lude, nós falamos de alguns trabalhos e ela é muito emotiva, assim como eu, e nós já choramos juntos, e que maravilha, glórias a Jesus. Ela falou que vai estar ouvindo essa palavra amanhã, depois nos dá um retorno, e eu vou dizer para os irmãos, você que está orando por um avivamento, nós que estamos orando por um avivamento, eu quero dizer para você, o avivamento está entre nós. É só nós abrirmos a nossa boca, falarmos do Senhor Jesus, falarmos das maravilhas que o Senhor Jesus tem feito no nosso meio. Quando alguém disser para você que está doente, ore por ele. Quando alguém disser que está com problema, ore pelo seu problema. E você então, irmãos, vai ser reconhecido dentro do reino de Deus como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu quero agradecer aí por tudo que os irmãos têm nos ajudado, né, nesse trabalho aí do livro e vai estar nos ajudando. Nós demos entrada no livro na editora essa semana, fomos muito bem recebidos e uma editora muito antiga, um irmão nosso lá que era da igreja metodista, mas diz que não serve mais ao templo, e ele entendeu muito bem o nosso livro, o nosso recado, ele leu, e ele falou, olha, eu tenho certeza que esse é um trabalho que vai dar muito certo, então vamos fazer o livro.
Então, dentro de 30, 40 dias, nós vamos ter o livro pronto, irmão. E esse trabalho não é do pastor Luiz. Irmãos, eu tenho até uma mania de quando eu falo assim, o nosso livro, o nosso trabalho, né? Então, irmãos, o livro é nosso, é da missão Embaixadores de Cristo. E você precisa colocar o teu ombro debaixo aí desse trabalho e estar pronto para quando esse livro chegar, nós levarmos essa palavra do Senhor Jesus. Por isso eu tenho passado para os irmãos o livro em PDF, para os irmãos estarem lendo, e dentro de poucos dias nós já vamos ter o livro em mão, e nós vamos trabalhar para o Senhor Jesus como discípulo. Eu quero agradecer a Deus por todo o companheirismo dos nossos irmãos, irmão Vantuir, pastor Glauber, irmã Ruth, Cibele, a Vilma, minha esposa, todos irmãos, todos. Eu quero deixar aqui o meu contentamento, a minha alegria, o meu coração sempre alegre por aquilo que os irmãos têm feito. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um, e vou pedir para os irmãos que estejam orando, cada um dos irmãos que quiserem orar por esse estudo, agradecer a Deus aí pelos livramentos que nós temos tido, pelo livramento da irmã Leide, pelos meus 2 livramentos, e glórias a Jesus. E depois disso, o pastor Glauber vai estar fazendo aí a oração final, fazendo as suas considerações, e também dando as bênçãos apostólicas. Como pastor, ele está capacitado para fazer esse trabalho, e eu entrego tudo o que foi falado aqui, foi falado em nome do nosso amado Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor Jesus, momento edificante, maravilhoso estudo, cada dia melhor, em todos os momentos dessa caminhada, para a gente ter a certeza quem está cuidando de nós, né? O nosso Senhor, o nosso Pai amado, o nosso tudo na nossa vida, né? Que nós encontramos, não, nós fomos encontrados por Ele. O amor dele nos encontrou e hoje nós estamos aqui para a honra e glória dele. Amém? Vamos estar orando por esses momentos especiais a qual o Senhor está nos proporcionando a viver a riqueza do seu reino. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu peço perdão pelas nossas falhas e fraquezas e agradeço a Ti por este precioso momento, Senhor. Nós agradecemos a Ti, meu Pai, meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, amado, santo e poderoso, agradecemos a Ti por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença, cada dia sendo aprimorado, lapidado, Senhor, pelo poder da Tua graça, Senhor. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, eu peço que o Senhor desça com as suas bênçãos, meu Pai, sobre a vida do pastor Luiz, Senhor, sobre a vida da família dele, Senhor, da esposa, dos filhos, meu Pai, dos netos, Senhor, do genro, da nora, Senhor, cada membro da família do teu filho, Senhor, que o Senhor possa guardá-los, meu Pai querido, protegê-los, de livrando de todo o mal, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, de toda oração contrária, de toda palavra de maldição, meu Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus, guarda a vida deles na estrada, aonde eles estiverem, Senhor, livra de acidente, livra de queda fatais, livra da opressão das trevas e manifesta a tua graça cada dia mais abundante no coração, na vida, no viver, no caminhar dos seus filhos, meu Pai. E abençoa cada irmão que está aqui neste momento, Senhor, que tem o prazer de estar, Senhor, sendo participante, Senhor, da riqueza do teu reino. Abençoa nossas vidas, nosso coração, nossa mente, nosso viver, caminhar, a nossa maneira de falar, ouvir e terminar o que é santo e puro e verdadeiro, meu Pai querido. Graças te damos, Senhor. Cuida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, com zelo, com segurança, com amor. E por isso nós somos gratos, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Abençoa, Senhor, a caminhada de cada irmão, Senhor, para
que nós possamos, meu Pai querido, nos encontrar verdadeiramente, Senhor, presencialmente na glória, Senhor, na grandeza do Teu reino, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, dê vida, dê saúde, discernimento, Senhor, sabedoria, paz, mansidão e humildade para aqueles que precisam viver e determinar o que é santo e verdadeiro, meu Pai amado. No nome santo do Senhor Jesus, cuida, cura, liberta aqueles que estão enfermos, meu Pai, aqueles que estão ociosos, meu Pai querido, aqueles que estão, Pai amado, sem determinação, que o Senhor, Pai amado, no nome santo do Senhor Jesus, possa, Senhor, resplandecer a luz do Teu Evangelho, a luz da Tua graça nos corações, meu Pai querido, para tirar tudo que estiver obscuro, no nome santo do Senhor Jesus, e nos dê uma noite abençoada, um sono gostoso e tranquilo, Senhor, e os que foram ouvir também, meu Pai, depois desse estudo, Pai amado, que sejam abençoados, Senhor, alimentados pela riqueza do Teu reino, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos. E obrigado pela vida da irmã Leide, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que o Senhor deu livramento. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém, Pai Amém, querido. Jesus. Obrigada, Deus. Te agradeço pela tua graça. Te agradeço pelo teu cuidado, por todos os livramentos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço também pelas pessoas aqui do grupo Líderes para Cristo Jesus, que o Senhor abençoe cada um deles. Obrigado, Jesus, pelo estudo de hoje, por nos ensinar cada vez mais como ser um discípulo, seu discípulo, Jesus. Obrigada, Jesus, por nossa saúde, pelo teu cuidado e pelo teu amor com os seus filhos. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje e obrigada por essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença e estar cada vez mais aprendendo sobre a sua Amém. verdade. Glória ao Senhor Jesus por essas palavras aí. Muito, muito profundo, né? Às vezes apenas uma pequena colocação, né? Apenas 3 letrinhas muda todo o contexto. E eu tenho aqui uma Bíblia baixada de 1975 ou 1875, se eu não me engano. Acho que é 1750. Eu olhei aqui agora. Eu vou deixar ela aí no grupo aí, os irmãos que quiser baixar. Acredito que vai ter menos prostituição, né? Ser uma Bíblia velha. Na onde eu baixei tava falando lá que essa Bíblia é a primeira tradução de Ferreira de Almeida, 1750, que tá datando lá. Depois tem até rever se é isso mesmo. Mas amém. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer também, Pai, por aquele livramento, né, que aconteceu aquele dia lá na minha família. Tanto eu, quanto a minha irmã, quanto a minha mãe, nós fomos livres de um acidente. Então, Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, né, naquela época, não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E te agradeço também, Pai, por esse estudo, por essas palavras que foram faladas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. E te peço também, Pai, pela vida do pastor Luiz. Abençoa a vida dele, a casa dele. Pai, hoje eu nem te peço por livramentos, porque, como o pastor mesmo disse, né, o nosso livramento ele já foi decretado na cruz. Nós só te agradecemos por esses livramentos que aconteceu e por outros que vão acontecer. Em nome de Jesus, Santo Pai. Deus eterno, Amém. Pai, louvado seja, Senhor Jesus, o teu nome, Senhor. Pai amado, muito obrigada, Pai, porque tu tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado, meu Pai amado, por todo o teu agir em nossas vidas, Senhor, por toda a palavra que o Senhor tem nos dado, Pai amado, através do pastor Luiz, através do pastor Glaube, através de muitos irmãos, Senhor, muitos pastores, Pai amado. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque tu não tem permitido que nós venhamos ficar enganados, Senhor.
Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado com a vida do pastor Luiz, por toda a sua família também, Senhor, porque tu tem livrado ele, tu tem livrado a família dele, Senhor. Tu tem cuidado, Senhor Jesus, dos mínimos detalhes, Senhor. E só o Senhor para fazer isso, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da minha irmã Lediane, pelo livramento na vida dela, da família dela, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a vida da minha irmã, Pai amado. E obrigada, Pai, por todo o teu cuidado, Pai, com todos os meus irmãos, Pai amado. Porque, Senhor Jesus, tu nos livra, Senhor, todos os dias. E por amor a ti, Jesus, nós somos entregues à morte todos os dias. Mas tu não permite que o inimigo venha agir contra nós. Venha ceifar a vida dos meus irmãos, não agora, não sem o momento exato, não sem eles completar a sua carreira, Pai amado. Que o Senhor possa estar abençoando cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada familiar dos meus irmãos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e por abençoar a minha família. E que o Senhor possa estar, Pai amado, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada. Obrigada, Pai, porque eu sei, Senhor, que o Senhor me livrou muitos dias, Senhor, em toda essa minha caminhada, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque tu tens sido bom o tempo todo conosco e pelo teu amor por cada um de nós, Pai, mesmo nós não sendo merecedores. Obrigado, Pai amado, por nos chamar de filhos e não mais de servos, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de sermos, Senhor, co-herdeiros, Senhor, e de sermos, Senhor Jesus, teus discípulos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, é que eu te louvo, que eu te agradeço, Pai, em Senhor. nome do teu Filho amado, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu te agradeço imensamente por esse estudo de hoje, ministrado, pelo pastor Luiz, e sabemos que foi obra do Espírito Santo. E nós te pedimos, meu Pai, pela saúde dele, saúde da irmã Vilma, da irmã Cibele, marido, também toda a família do pastor Luiz, o outro filho dele também, Nós pedimos também, Pai, pelo pastor Glauber também, que tem feito, a tua obra, Pedimos também pela família do pastor Glauber e também toda a família, da irmã Cibele. E também pedimos, meu Pai, por todos os irmãos evangelizadores, do grupo e também os do mundo inteiro, Pedimos também pela saúde, de todos os doentes, do mundo inteiro, dos prisioneiros, dos governantes, Pedimos também, Pai, pela paz no mundo inteiro. Também pedimos pelo avivamento no Brasil e no mundo. Pai, nós te pedimos, Pai, que coloque no coração de cada evangelista, de cada irmão, do grupo e os outros também que estão evangelizando. Coloque no coração, Pai, de cada um deles, a importância de evangelizar, de levar a tua palavra, Pai, para as pessoas, E nós te agradecemos, Pai, imensamente por tudo que tem feito por nós, Pela proteção que tem nos dado, pelos livramentos que tem nos dado, Que cada dia nós sabemos que, não só cada dia, cada segundo nós temos livramento, E hoje nós sabemos, Pai, reconhecer cada livramento que você nos dá, meu Pai. E nós também aproveitamos, meu Pai, poder te pedir o perdão, meu Pai, por todas as nossas falhas. Amém. Eu quero agradecer a Ti, Senhor Jesus, pela tarde que nós passamos, pelo batismo da minha sobrinha, Pai.
que foi uma bênção do Senhor Jesus. Agora, Paizinho, para terminarmos, né, o dia de hoje, esse estudo também maravilhoso do pastor Luiz, que veio só fechar a nossa noite com chave de ouro, porque é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu também te agradeço, Paizinho, por todos os livramentos que o Senhor tem dado na minha vida, por todos os livramentos que o Senhor tem dado na vida de cada irmãozinho que está aqui no grupo. Paizinho, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do pastor Glauber, que é uma pessoa realmente que está empenhada em sempre nos ajudar, sempre estendendo a mão para nós, mesmo sem medir esforço, sem medir aonde tem que ir. Paizinho, que o Senhor continue dando força para ele, Senhor Jesus, porque nós precisamos disso, Pai, nós precisamos desse apoio, porque nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados, igual disse o pastor Luiz, porque nós não sabemos até onde vai esse livro, né? Eu sei que ele vai para lugares que a gente nem pode imaginar. Então, Senhor Jesus, eu agradeço também por todos os livramentos que o Senhor tem dado para o nosso pastor Luiz, mesmo para a Lidia, que acabou de nos falar agora, de contar o seu testemunho. Paizinho, eu agradeço também pela vida de cada irmãozinho, porque nós sabemos que é só o Senhor Jesus é que nos livra de todo mal, que nos tira, Pai. Muitas das vezes vai acontecer alguma coisa, mas Ele já sabia lá na frente o que iria acontecer. Paizinho, eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por eu ter conseguido hoje escutar e lá ver minha sobrinha ser batizada. Foi uma bênção muito grande. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu agradeço por cada irmãozinho que está aqui e pelos seus familiares, Pai, por todos, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão e aqueles também que não estão, Paizinho, que eu sei que o Senhor está cuidando de todos eles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Paizinho, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pelo amor que o Senhor tem pelos pequeninos, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a todos, todos, todos. Amém, Senhor Jesus. Obrigado. Amém, amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Quero aqui também dar a minha contribuição. Com certeza terminamos aqui o estudo bíblico, né? Com o nosso coração diferente da forma como chegamos, porque hoje o Espírito Santo renovou a nossa fé por intermédio da palavra de Deus que o pastor Luiz ministrou. E trazendo à luz no nosso coração, na nossa mente, a responsabilidade, o comprometimento que nós precisamos ter como discípulos de Jesus. E é gratificante demais entender o privilégio, né, que Jesus colocou nas nossas mãos. E muitas das vezes as pessoas não conseguem. Perdão, irmãos, o áudio cortou, mas eu dizia que muitas pessoas não conseguem ter o discernimento, né, do que verdadeiramente é ter uma responsabilidade com Jesus. E hoje nosso coração está muito alegre, né? Ao início do estudo, o pastor falava a respeito do mês de setembro ter sido um mês bastante trabalhoso, né? E ele contava aí em cada áudio aos finais de semanas que reunimos, né? Para aprender assuntos importantes para o nosso crescimento espiritual.
E com certeza, né, isso vai aquém aí dos domingos, né, que nós nos reunimos, porque também por aqui tivemos muito trabalho, eu sei que os irmãos aí também. E o nosso coração é só alegria, né, irmãos? É aquilo que Paulo fala, né? Embora o nosso exterior ele cansa, né? Tem a fadiga, tem as nossas limitações, mas o nosso homem interior ele é sendo renovado, né? Pela palavra de Deus. E hoje, além de tudo que aprendemos aqui, como alguns irmãos oraram, né, em relação ao batismo que fizemos, o pastor Luiz também falou aí algo a respeito. E foi tremendo demais, né? Quando o pastor Luiz falava aí a respeito do sentimento dele, né? Da expectativa aonde que esse novo trabalho relacionado ao livro pode chegar, né? Em relação a nós sermos levados por Jesus a templos, a lugares que não temos o hábito mais de frequentar. E hoje, não por acaso, estávamos dentro de um templo, né? Igreja Templo aí Batista, aqui da minha cidade, e eles cederam lá o espaço, né, para que as irmãs pudessem ser batizadas. Eles nos receberam com alegria. Chama muita atenção a forma simples, né, que nós somos recebidos, humilde, né? E a gente sabe que isso é o mover de Jesus, né? Tocando ali os verdadeiros fiéis e inclusive a irmãzinha, né, que é obreira lá da casa, né, a sogra, né, da irmãzinha Andressa que se batizou, ela dizia, não, a casa é de Jesus. Isso me chamou muita atenção. E não são todas as pessoas que fazem isso, né? Abrir as portas, né, do templo para receber pessoas que não congregam com eles. Mas prova de que Jesus está aí, né, trabalhando por meio da igreja, por meio de nós, né, os discípulos verdadeiros. E na ministração, que o tema, claro, foi batismo, e eu lá do púlpito deles, né, pregando sobre Jesus e vendo até mesmo alegria no semblante, né, dos pastores que lá estavam presentes, dos próprios obreiros, sem dúvida, né, dos convidados e também, com certeza, dos irmãozinhos nossos aí que se batizaram, né, como a irmã Silene, a irmã Andressa, e foi uma bênção, né, irmãos? Mas não podemos parar, né? Vamos descansar somente quando estivermos lá na glória, né? Quando recebermos aí as promessas do Senhor Jesus por completa lá na glória do céu. Amém? Então, diante de tudo isso, vamos aí dar as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Que o grande e o eterno amor de Deus, o Pai, que a graça, a paz e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com cada irmão e cada irmã que ouviu este estudo bíblico, com todos aqueles que ouvirão depois, com todos os nossos irmãos da missão embaixadores de Cristo e com toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em nome de Jesus nós cremos, oramos e dissemos juntos: Amém, Jesus. Um abraço a todos os irmãos. Irmãos, eu peço que vocês ajudem o canal de maneira gratuita, deixando seu like, compartilhando essa mensagem, deixando algo aqui nos comentários, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.